Olá a todos, eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Essa é a aula de número 16. O tema da nossa aula de hoje é sobre o agente da passiva. Aqui está o meu e-mail prof.elianevieira@gmail.com. Você pode me mandar dúvidas, sugestões, críticas, enfim, o que você quiser. E aqui estão os endereços dos meus dois blogs, portuguesemconcurso.blogspot.com ou portuguesemaudio.blogspot.com. Quem quiser visitar, será um prazer receber a visita de vocês. Então, falando sobre o agente da passiva, é um termo bastante fácil, acho que você não vai ter muita dificuldade de identificar esse termo, não. O que é o agente da passiva? O agente da passiva é aquele termo da oração que pratica a ação expressa pelo verbo, porém na voz passiva analítica. Quais são as características do agente da passiva? Ele sempre vem introduzido pela preposição por, combinada com os artigos definidos, os as, o a. Então fica pelo, ou plural, né? Opa, pelo. Já comecei bem, né? Pelo, aqui, pelo mais s, pelos, ou pela, pelas, ok? Então, e às vezes ele também pode vir introduzido pela preposição de. Então vamos a uma frase que eu acho que fica muito mais fácil a gente compreender com os exemplos, que você precisa saber que o agente da passiva, ele pratica a ação na voz passiva e ele vem introduzido pela preposição por, geralmente, ou pela preposição de, excepcionalmente, ok? Então vamos a um exemplo aqui, ó, bem fácil para a gente começar. Eu comprei, vou botar eu não, vou botar ela. Ela comprou o livro, ok? Ela comprou o livro. Vamos analisar sintaticamente. Eu tenho sujeito simples, não é isso? Ela comprou é um verbo transitivo. Vou botar aqui comprar, verbo transitivo direto. Então, VTD, quem compra, compra alguma coisa. O que eu comprei? Eu comprei o livro. Então, o livro é o OD, objeto direto, não vem introduzido por uma preposição. Então, frase bem simples. Agora, vamos reparar uma coisa aqui. Ela é o sujeito simples e também é aquele termo que é o agente, ou seja, ela exerceu a ação, expressa pelo verbo comprar, de quê? De comprar o livro. Então, ela, sujeito, agente, ok? E o livro é o objeto comprado, é o paciente, é o termo paciente, ok? Então, a partir dessa identificação, dessa análise aqui, a gente consegue identificar o agente da passiva. Porém, esta frase, ela comprou o livro, ela está na voz ativa, ok? Voz ativa, ela, o sujeito, pratica a ação, então, voz ativa. Se eu transformasse essa frase para voz passiva, analítica, tá? Analítica. Por que eu estou frisando analítica? Porque também existe a voz passiva pronominal. E eu não quero falar dela hoje. Então, voz passiva analítica. Como é que eu faço para transformar esta frase, ela comprou o livro, da voz ativa para a voz passiva analítica? Bem simples, você vai aprender assim, bem rápido, tranquilinho. Ó. Aquilo que era o objeto direto da voz ativa vira sujeito, ok? Então, o objeto direto, nós já vimos aqui, é o livro. Então, agora ele vai virar sujeito. Então, o livro, perfeito. Agora, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Ele necessariamente precisa ser transformado numa locução própria da voz passiva. Que locução é essa? Um verbo auxiliar mais uma forma nominal no particípio. Então, o livro foi comprado, ó, terminou em ado aqui, verbo comprar na forma nominal do particípio, terminou em ado, foi comprado, verbo foi auxiliar, não é isso? Mais particípio, então uma locução própria da voz passiva, o livro foi comprado. Agora, o ela, ele vai virar o agente, porque ele também era o agente na voz ativa. Então, o sujeito na voz ativa, quando eu transformar para voz passiva analítica, ele vai virar quem? O agente da passiva. Ó. O livro foi comprado por ela. Opa!
Tranquilo, ó, preposição por, introduzido pelo agente da passiva, ó, é aquela que geralmente aparece, então vou colocar aqui em vermelho, ok? O por ela aqui era aquele termo na voz ativa que praticava a ação, então na voz passiva ele também vai praticar a ação. E o livro, que era o objeto direto, termo também paciente na voz ativa, passa também a termo paciente na voz passiva, porém ele tem um termo, um termo técnico, vamos dizer assim, para ele. Então o livro aqui é o sujeito, né, continua sendo sujeito, só que ele é um sujeito diferente, é um sujeito paciente, é um sujeito que não age, é um sujeito que recebe a ação, ok? Então o livro foi comprado por ela. Vamos ver uma outra frase? Ah, é só isso? Sim, é só isso. Não tem dificuldade, é somente isso, não tem muito o que falar sobre o agente da passiva. Então, repare o seguinte, quero colocar aqui uma coisa. Que para existir o agente da passiva, precisa necessariamente existir o sujeito na voz ativa. Ah, e se o sujeito for indeterminado? Obviamente não vai haver agente da passiva. Se eu falar assim, ó, compraram o livro, aqui, ó, compraram o livro, verbo na terceira pessoa do plural, né? Não tenho uma referência de quem comprou esse livro. Eu sei que alguém comprou, mas eu não posso determinar com precisão. Esse é o sujeito indeterminado, aqui, ó, sujeito indeterminado. Ok? Então, se há um sujeito indeterminado na voz ativa, vou colocar aqui também voz ativa, essa frase está na voz ativa. Então, se há um sujeito indeterminado na voz ativa, nós já vimos que não vai poder existir o agente da passiva. Ó. O livro aqui continua sendo o objeto direto, também termo paciente, ok? Compraram, verbo comprar continua sendo verbo transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa. Eu comprei o livro. Ou melhor, compraram o livro, ok? Então, VTD, compraram, tá? E vamos transformar isso na voz, para voz passiva analítica. Então, o livro, que era o OD, vai virar o sujeito. Então, vou colocar aqui, o livro. E o verbo comprar, ele precisa ser transformado numa locução verbal própria da voz passiva. Que locução é essa? Auxiliar mais particípio. Então, o livro foi comprado. Acabou aqui? Acabou. Foi comprado por quem? Ué, eu não sei. Por que eu não sei? Porque o sujeito é indeterminado, ok? Então, se não há um sujeito na voz ativa, não vai haver agente da passiva na voz passiva analítica, ok? Só vai poder haver o agente da passiva. Resumindo, o agente da passiva só existe se houver um sujeito determinado, ok? Então, o livro foi comprado. Acabou aí minha frase. Eu tenho o livro como sujeito paciente, classifico, né? Tranquilo. E eu tenho foi comprado, que é uma locução verbal própria, deixa eu botar aqui, própria da voz passiva. Analisei a minha frase. Vou colocar aqui embaixo para não ficar, né, muito bagunçado. Então, uma locução verbal própria da voz passiva. Ok, pessoal? Só isso. Acho que não tem muita dificuldade em identificar o agente da passiva. Lembrando que ele geralmente é introduzido pela preposição por. Aí eu não falei da preposição de, né? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo bem rapidinho. Olha aqui, ó. Ela era conhecida de todos, aqui, ó. De todos. Não foi introduzida pela preposição por, mas pela preposição de. Ela era conhecida de todos. Então, ela é o sujeito paciente. Ó, era conhecida. Ih, caramba. Era conhecida. Eu vou continuar aqui, né? Na outra página. Era conhecida. É a locução verbal própria da voz. Da voz passiva. Porque eu tenho um verbo auxiliar mais o particípio conhecida, ok? E eu tenho de todos, aqui, ó, de todos, que é o agente da passiva. Porque é aquele termo
passiva que age, que está agindo, que está exercendo a ação, porém essa ação